Então, eu vou começar lendo um texto. Eu acredito que os irmãos conheçam bem a história de Ruth, e nós não vamos contar a história em detalhes, nós vamos simplesmente pincelar. Então, eu vou iniciar lendo Ruth 1, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essas palavras foram ditas por Ruth, uma mulher estrangeira, à sua sogra, Noemi, uma israelita. E esta é uma declaração que ela fez a Noemi de fidelidade, que ocorreu em um momento difícil, um momento de perdas, um momento de fome, um momento de escassez, de amargura da alma e em meio a lágrimas. E tudo isso em razão de fatos pretéritos que eu vou contextualizar para que nós possamos compreender a força que essas palavras têm. O livro de Ruth, ele começa dizendo que esses acontecimentos ocorreram nos dias de Israel em que julgavam os juízes, ou seja, antes de ser estabelecido um governo de reis, o reinado que começou ali com Saul. Era um tempo difícil em Israel, por quê? Porque era um tempo de fome. E esta fome aconteceu na cidade de Belém. Belém significa casa da provisão, casa do pão. Mas na casa da provisão, naquele momento, faltava a provisão. Então, um homem chamado Elimeleque, ele decide levar sua família para Moabe, uma terra estrangeira. E aqui nós que conhecemos a palavra sabemos o que é Moabe. Moabe foi uma nação que nasceu da família de Ló, nasceu de Ló, numa relação incestuosa com sua filha mais velha, que deu origem a Moabe e dali os moabitas. Só que quando Elimeleque sai com sua família, ele sai com a sua família, com a sua esposa e com seus dois filhos para a cidade de Moabe, a palavra não diz se ele orou ao Senhor, se ele pediu permissão para sair da casa da provisão, para procurar um outro lugar para dar melhores condições. Certamente ele tinha a melhor das intenções, mas a palavra é silente. E aí eu começo aqui a fazer uma comparação. Muitas vezes nós tomamos decisões que nem sempre são decisões que refletem a vontade de Deus para nossas vidas. Nós tomamos muitas decisões no impulso e até uma simples viagem, que você acha que vai retornar, mas acontece que lá, naquela viagem, pode acontecer algo muito ruim, como aconteceu com essa família. Lá, com essa família, aconteceu uma verdadeira tragédia. Primeiramente, o chefe da família, Elimelec, morreu. E depois da morte dele, os dois filhos casam-se com duas moabitas, Orfa e a outra se chama Ruth. Quando eles se casam, por algum tempo parece que há uma esperança, principalmente para Noemi, que era uma viúva. Só que inesperadamente a palavra também não diz por que morrem os dois filhos antes de dar netos a Noemi, antes de gerar filhos. E aí agora nós temos três viúvas, sem proteção, sem herança, sem futuro. E nesse momento em que as três viúvas se encontram sozinhas, Noemi ouve falar que em Belém voltou a ter provisão e ela toma uma decisão. Ela fala: eu vou voltar para minha terra e vou reiniciar e vou voltar, eu vou viver lá novamente. E até um certo momento, as duas noras a acompanham, mas quando chega um momento, ela fala assim: isso está pesado demais, eu levar essas duas moças, e fala com elas: olha, minhas filhas, voltem para sua casa, voltem para os seus pais, recomecem sua vida, porque eu não tenho mais o que oferecer. Eu não tenho mais filhos para dar a vocês como maridos e nem tenho como gerar outros filhos. Então voltem. Diz a palavra que Orfa ficou muito triste, abraçou toda chorosa e foi embora. Mas Ruth faz essa declaração, uma declaração de fidelidade.
ela diz: Não me instes para que eu te deixe, porque para onde tu fores, irei, onde tu repousares, eu repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E nisso, essas palavras são palavras tão fortes porque elas refletem uma decisão de Ruth. Essa decisão não se trata de apenas uma decisão geográfica, mas ela trata de uma decisão espiritual. Naquele momento, ela está dizendo assim: olha, o Deus que você serve será o meu Deus. Eu sou fiel não somente a ti, eu acolho todos os ensinamentos. Noemi devia ser uma sogra maravilhosa, que ensinou os filhos e as noras os caminhos do Senhor. E apesar daquela dor, apesar daquela dificuldade, ela conhecia o Deus de Israel. E aí ela fala assim: eu não vou voltar mais a servir os meus deuses, os deuses dos meus pais, porque eu conheci o Deus verdadeiro. É uma decisão difícil, mas eu me lembro que uma vez Jesus fala com os discípulos o seguinte: olha, se vocês quiserem me deixar, me deixe. Vocês não precisam mais me seguir. Aí um dos discípulos, Pedro, olha para Jesus e fala: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Agora que eu te encontrei, eu não te deixo mais. Então foi exatamente isso que Ruth fez. E elas voltam para Belém, Noemi e Ruth. E quando elas chegam a Belém, Ruth, ela não esperava que nada extraordinário acontecesse. Ela simplesmente chega e diz, fala assim: olha, deixe-me ir aos campos, recolher espigas. Era um trabalho de pobres, trabalho de gente invisível, mas Ruth não tem vergonha de trabalhar. A Bíblia diz algo impressionante, ela trabalhou desde a manhã até o entardecer. Ou seja, trabalho contínuo, trabalho exaustivo, trabalho em que ela estava plenamente focada. E enquanto ela recolhia, na humildade, as suas espigas, Deus estava conduzindo a história. Porque naquele exato dia ela entrou no campo de um homem chamado Boaz. Ela não sabia, mas aquele campo era o campo do seu remidor. Então, o fato dela entrar no campo de Boaz, daí a gente tira uma lição interessante. O que para nós, por vezes, parece uma mera coincidência, para nós é coincidência, para Deus é uma providência. Boaz chega ao campo e pergunta para os seus servos: de quem é essa moça? Quem é essa moça? E quando ele descobre que se trata de Ruth, ele demonstra bondade e proteção. Ele diz aos seus servos: não a molestem, deixem as espigas para ela e mais, permitam que ela colha entre os feixes, porque naquele tempo Israel tinha a seguinte lei: olha, pode deixar os resíduos para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para quem tem necessidade. Aquele remanescente era exatamente para suprir os mais necessitados, os mais necessitados. E depois que Boaz fala isso, que ela podia colher, inclusive tem um dia que nesse dia ele oferece comida para que ela se assentasse na mesa, oferece pães, torradas, e ela come até se fartar. E ela pergunta: por que eu achei graça aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira? E aí ele fala que já tinha ouvido falar do que ela tinha feito pela, pela sogra dela. E outra lição que a gente tem aqui é bem interessante. Deus, ele vê o nosso caráter quando ninguém está olhando.
no seu simples trabalho no dia a dia, nas suas simples decisões, Deus está vendo o seu caráter. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu sempre fui menina de igreja. Eu trabalhei, frequentei a igreja desde a presbiteriana. Minha mãe se converteu, eu tinha 8 anos, então desde então eu sou frequentadora de igreja e eu via cada coisa extraordinária que Deus fazia com as pessoas e eu dizia, em, em que, qual é a minha importância no reino de Deus? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sou líder de nada e como que eu vou conseguir oferecer alguma coisa para Deus? Isso me incomodava tanto. Até um dia que Deus falou claramente ao meu coração, e eu senti isso. Falei assim: olha, nem todos, e foi na palavra também, nem todos são chamados para pregar, para cantar, para ser levita. Cada um tem a sua missão aqui na terra. A sua é acolher as pessoas por intermédio da justiça. E quando eu entrei na promotoria, foi um negócio interessante. Eu não me via a princípio como uma promotora, eu sempre me via como uma defensora. Por quê? Todos os meus amigos queriam que eu ajudasse. Olha, irmãos, nesse meu começo eu trabalhava muito mais, porque eu tinha uma sobrecarga de trabalho dos amigos. O primeiro HC que eu impetrei, eu ajuizei, foi de um amigo PM que tinha acabado de se converter ao evangelho, ele foi fazer uma abordagem e essa abordagem saiu da pior forma possível, porque a pessoa fez uma denúncia contra ele por abuso de autoridade. Eu falei, não, fica tranquilo, você não vai ser denunciado por isso, não, e pior que ele foi. Eu falei assim, porque estava tão claro que não era um abuso de autoridade, eu falei, agora que eu falei isso para o menino, eu estou enrolada, né? Tive que impetrar um habeas corpus, graças a Deus eu consegui a ordem e a ação penal foi trancada. Então, mas era assim. E aí eu comecei a ver que eu era instrumentalizada por Deus, mas em outra coisa que não tinha nada a ver com o que era aquela coisa tradicional, que eu acreditava que era a forma de eu servir a Deus. E aí a gente vai amadurecendo na fé, né, irmãos? E ali a Ruth, ela entrou com essa humildade. Ela não achou que ela queria servir o Deus de Israel, mas ela não achou que ia fazer e acontecer. Primeira coisa que ela fez foi ir para o campo naquele trabalho humilde. E quando ela chega na casa da Noemi de volta, ela chega com muitos feixes na mão e a Noemi pergunta: como é que foi? E ela disse: olha, eu fui parar na plantação de um homem chamado Boaz. E aí Noemi lembra: ah, Boaz. Este nome agora que você me fez lembrar, esse homem é da minha família. E aí ela faz um plano, porque depois da colheita chegou o tempo da debulha, ou seja, onde se separa os grãos, né, dos feixes. E Boaz, ele continua ali, ele vai passar a noite na eira protegendo os grãos. E nesse contexto, Noemi, ela orienta Ruth para que se vestisse da melhor roupa, usasse o melhor perfume e se deitasse aos pés de Boaz. Aparentemente, para nós, isso é um oferecimento, mas na cultura judaica, ali tinha um significado diferente. Não era uma questão de se oferecer como mulher, porque no meio da noite, Boaz se desperta e pergunta, percebe que tem uma pessoa do lado dele e fala: quem és tu? Ruth responde: sou Ruth, tua serva. E estende sobre mim o teu manto, porque tu és remidor. Ela está dizendo, em outras palavras, assume a responsabilidade de restaurar a minha vida, me resgate. Boaz, ele fica bem assim consternado com a situação, mas existe um probleminha que ele há de resolver. Ele fala assim: olha, tem um remidor mais próximo. Tinha um parente mais próximo da família de Elimeleque que poderia, que deveria assumir essa função de resgatar
a viúva. E aí ele falou assim: eu vou resolver isso. No dia seguinte, ele despede, né? Na manhã, ele despede Ruth, faz com que ninguém veja até que que ela estivesse lá. E nessa mesma manhã, ele vai na cidade e encontra esse outro parente. E ele fala assim: olha, qual é a situação? E ele fala, faz a proposta. Você quer fazer a remissão? O outro remidor inicialmente aceita, mas aí quando o Boaz começa a colocar as condições, uma das quais é o seguinte: você tem que casar com ela. Na hora que ele fala em casamento, ele, não, olha, muito obrigada, eu não vou poder fazer isso não, você fica à vontade para fazer o que você quiser. E aí, Boaz, que já tinha prometido para Ruth que se o remidor, que era o da vez, não aceitasse, ele faria. E o que acontece? Boaz, então, assume o preço e ele redime a herança e toma Ruth como esposa, e assim ele restaura a família. Mas essa história, ela leva a a uma reflexão bem interessante, é o seguinte: Boaz é como uma figura de Cristo. Ele redime aquela viúva, aquela estrangeira, da vergonha, da dor, da escassez. Ele redime uma família. E assim como ele redime aquela estrangeira, Cristo veio para redimir a humanidade. Boaz, ele paga aquele preço para aquele resgate com prata e terra. Mas Cristo pagou o preço com seu sangue. Essa história de Ruth, ela não é uma história, assim, não é um livro que fala e Deus falou, e Deus disse. Ela não é uma história assim. Parece que são acontecimentos triviais da vida, mas que a gente vê a mão de Deus na história. E aí Boaz toma Ruth por esposa. E aí, irmãos, começa a grande reviravolta dessa história. Porque dessa união nasce um menino, uma criança chamada Obed. Sabe quem é Obed? Obed é o pai de Jessé. E Jessé se torna o pai de Davi. Ou seja, dessa união entre uma estrangeira, largada, abandonada, viúva, sem esperança, nasce o bisavô de Davi. E séculos depois dessa mesma linhagem, nasce quem? Jesus. E nasce aonde, irmãos? Ai, quanta coincidência, né? Nasce em Belém da Judéia. Eu até me arrepio. Nasce em Belém da Judéia, na casa da provisão, na casa do pão. Sabe quem nasce ali? Jesus, o pão da vida. Então, uma mulher improvável, viúva, estrangeira, que começa em Israel recolhendo espigas nos campos, essa mulher improvável foi colocada na genealogia do Salvador do mundo. Então, olha, a história de Ruth começa no primeiro capítulo, contando uma história muito triste. Mas se a gente for ler o último versículo lá de Ruth 4, olha só, aparece algo surpreendente. Termina com a genealogia. A Noemi nasceu um filho, eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aí ele vai e fala: estas, pois, são as gerações. Pérez gerou a Esrom, e aí chega em Jessé que gerou a Davi. Depois os senhores podem ler com mais calma. Mas o que eu quero dizer aqui a respeito do caráter de Ruth. Antes mesmo da redenção e antes mesmo da honra, Ruth já era uma mulher extraordinária. Ruth já sabia fazer boas escolhas. E aqui uma aplicação do caráter de Ruth, por causa do caráter de Ruth, Deus a honrou. E Deus honra mulheres fiéis, Deus honra mulheres de fé, humildes, trabalhadoras
e virtuosas. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Antes de concluir essa mensagem, eu quero pedir licença aos nossos valorosos homens presentes para homenagear as mulheres que Deus tem levantado em nosso tempo, especialmente no nosso grupo. Entre as mulheres da Anamel, há juízas, desembargadoras, advogadas, que estávamos aqui sentindo até a falta da irmã Sara, né? E promotoras de justiça. Pelo menos duas promotoras existem. Uma que é paulista, que eu fiquei na dúvida, que se sendo paulista, ela é corintiana, hein? Porque a brasiliense aqui é corintiana, tá? Mas, fora essas brincadeiras à parte, são mulheres que enfrentam decisões difíceis. Cada dia elas enfrentam conflitos que elas têm que resolver tomando decisões com grande responsabilidade. E ao, ao tomarem essas decisões, ao escolherem julgar, antes de tudo, elas fizeram uma escolha: seguir ao Deus de Israel. Então, eu quero, assim, permitam-me, então, iniciar essa homenagem pela nossa presidente, desembargadora Nilson Lee, que, para mim, é uma mulher simplesmente espetacular. Desembargadora Nilson Lee é comprometida com a obra, é comprometida com o trabalho, e agora tem uma coisa que a distingue das demais. Não, eu digo das demais pessoas, que é o amor com que ela trata cada membro da Anamel, ela trata cada um com a distinção, ela dá honra a cada um. Às vezes eu mesma me sinto assim escondida, né? Eu fico assim mais na retaguarda, mas aí ela vem e me puxa, Marilda, né? Então ela dá oportunidade para todas. Então, assim, ela é uma mulher que merece toda a honra, porque ela é um exemplo de, além de excelente profissional, ela é um exemplo de mãe, ela é um exemplo de sogra, que eu vejo um tanto que as noras a amam, pelo menos eu conheço uma, né? É um exemplo de avó, mas é um exemplo também de serva do Deus vivo. E todas as mulheres da Anamel, né? Como eu estava falando aqui, irmã Luciene, essa alegria em pessoa. Irmã Thelma, essa intercessora, né? Aí tem irmãs que não estão aqui hoje, irmã Leide Jane, irmão Claudinha, a Claudinha lá como é que fala, lá do Nordeste, que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Que encontro maravilhoso. Nessa Anamel, Aracaju. Aracaju, né? Isso. Irmã Leide Jane, que é do Rio. Deixa eu ver se tem outras aqui. Tem outras presentes aqui. Irmã Débora tem nos acompanhado, irmã Sônia, irmã Maria Augusta, irmã Ellen. E a irmã Marisete, que é convidada de um dos irmãos hoje, que eu já esqueci quem é. Então, nesse tempo, que é o nosso tempo, existem mulheres que Deus escolheu para exercer autoridade, mas sem perder a sensibilidade, e que buscam justiça, sem perder o temor a Deus. Quando nós começamos a história de Ruth, nós vemos uma viúva estrangeira sem herança, sem futuro, mas Deus estava escrevendo algo maior. Enquanto Ruth caminhava com Noemi, Deus preparava um campo. Enquanto ela recolhia espigas, Deus preparava um encontro. Enquanto ela se deitava aos pés do remidor, Deus preparava a sua redenção. Quando Deus escreve o último capítulo,
A dor, a amargura, a perda, o sofrimento não são as últimas palavras. A última palavra, quando Deus escreve as nossas histórias, é redenção. É, nesse sentido, o detalhe muito bonito da história de Ruth é que ele começa com 3 funerais, Elimeleque, Malom e Quilion, que eram os filhos do Elimeleque. E é uma história que inicia com luto, mas no final tem 2 motivos de alegria. É um casamento é celebração, é festa, é a celebração do amor. E depois encontramos um berço, o berço da criança chamada Obed, o bisavô de Davi. Então, a história que começou com morte termina com vida. Começou com lágrimas, termina com alegria. E que começou com amargura, termina em redenção. É o meu desejo sincero é que Deus continue a levantar nos nossos dias mulheres como Ruth, mulheres de fé, de fidelidade, que permanecem firmes, mesmo quando a vida não se mostra apenas flores, quando a vida se torna difícil. Mulheres que sabem caminhar, que se propõem a caminhar ao lado de outras mulheres feridas, como Ruth caminhou ao lado de Noemi. Que Deus levante mulheres com o coração de Ruth e a perseverança e a perspicácia, a inteligência de Noemi. Mulheres que não desistem no meio da dor, mas continuam acreditando que Deus é quem escreve cada uma de nossas histórias. E assim eu finalizo agradecendo a oportunidade.